Muito boa tarde, estamos a pouco mais de 24 horas do Futebol Clube do Porto Mónaco da segunda jornada da Liga dos Campeões, jogo que vai acontecer amanhã na cidade do Mónaco. Hoje foi dia de fazer antevisão a essa partida. Sérgio Conceição falou em exclusivo ao Porto Canal e disse ao jornalista Miguel Marcos Monteiro que quer transferir a confiança que o Porto traz do campeonato para o jogo de amanhã da Liga dos Campeões. É já esta terça-feira o Mónaco Futebol Clube do Porto e por isso hoje interessa ouvir alguns protagonistas do Futebol Clube do Porto para fazer esta antevisão da segunda jornada da Liga dos Campeões e claro, vamos começar por Sérgio Conceição. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Um jogo que depois talvez da derrota em casa frente ao Besiktas tenha um pouco mais de importância, ou não? Os jogos são todos importantes. O jogo do Besiktas já passou, interessa olhar para a frente e neste momento o jogo mais importante é o próximo, que será amanhã com o Mónaco. Temos consciência da importância do resultado. É importante entrar com tudo aquilo que nós temos entrado no Campeonato Nacional, ou seja, transportar essa determinação, essa ambição, essa confiança amanhã no jogo. E estrategicamente sermos uma equipa, saber o que fazer com bola e sem bola. Eu acho que vai passar por aí. Esse equilíbrio que temos que ter sempre em todos os momentos do jogo. E depois, obviamente, quando há esse equilíbrio também no jogo entre duas equipas fortes, eu acho que é importante estarmos atentos aos pequenos detalhes, aos pequenos pormenores e também à qualidade nossa, à qualidade individual que existe no plantel para num ou outro momento poder desequilibrar. Ou seja, teoricamente esta deslocação àquela casa do campeão francês pode ser, pelo menos para a comunicação social, a mais difícil para o Futebol Clube do Porto. Concorda com isso ou também já disse quando foi o sorteio da fase de grupos que se calhar este grupo era o mais equilibrado? Sim, eu acho que é muito equilibrado. Eu acho que qualquer equipa pode ganhar qualquer equipa, ou seja, fora ou em casa. Nós sabemos do poderio do Mónaco, sabemos aquilo que fez o ano passado, sabemos de algumas perdas que teve. Foram compensadas e estamos a falar de um clube que gastou cerca de 100 milhões de euros ainda em aquisições. O resto de um outro jogador também muito interessante ao Mónaco, que já fazia parte do clube. Nós somos conhecedores daquilo que é a valia do Mónaco, somos conhecedores daquilo que é a valia do seu treinador também, mas principalmente conhecemos a nós Futebol do Porto, e nós temos essa grande ambição, essa grande determinação e temos a convicção de vir aqui amanhã, ou de estar aqui amanhã, perdão, e de fazer um bom jogo e ganhar o jogo. É isso que nós temos de pensar. Depois do jogo contra o Besiktas, o Sérgio foi o primeiro a assumir também que tinha errado, que assumia a culpa desta derrota. Esse jogo vai pesar em alguma coisa para este, nas decisões ou não? Mal era se o treinador não assumisse a culpa das derrotas, quer dizer, eu acho que tem que ser o principal responsável, independentemente de uma equipa ser o treinador, serem os jogadores, serem os dirigentes, ser um grupo de pessoas que trabalham para o mesmo objetivo. Quer dizer, eu quando assumi as culpas na derrota com o Besiktas tinha a ver com defender o grupo e não nenhuma questão estratégica, como veio a público, porque era estupidez até ao momento do jogo do Besiktas jogar de uma certa forma e chegar ao jogo do Besiktas e mudar, na minha opinião, porque depois se corresse mal o jogo iam dizer afinal andou para aqui a inventar, quer dizer, mas não é por isso, não é por aquilo que as pessoas possam dizer ou pudessem dizer antes ou depois do jogo. Para mim isso é pouco relevante. Acho que o importante é aquilo que eu tenho na cabeça, aquilo que os meus jogadores podem dar, e em termos estratégicos nós sabemos o que é que temos que fazer. Depois não é o 4-4-2 ou 4-3-3 ou 4-2-3-1 ou 5-4-1 que vai fazer a diferença no jogo, mas sim, isto também é um chavão, mas é verdade, mas sim a dinâmica que nós metemos nesse mesmo jogo e da forma que nós percebemos ao que temos que perceber, quando temos bola que temos que fazer e quando não a temos o que é que temos que fazer também. Eu acho que isso é fundamental e vamos com certeza dar uma boa resposta. Talvez um facto, antes deste jogo, seja talvez o bom momento que o Mónaco vive no campeonato, está no segundo lugar, mas para além disso tem vencido com goleadas, tal como o Futebol Clube do Porto, talvez no campeonato nacional. Nós também estamos bem, não há qualquer tipo de receio a respeito por uma equipa que é forte no campeonato francês, que foi campeão ano passado, continua muito bem a um ponto do líder, e nós somos líderes do campeonato português. Estamos aqui com a força toda e com confiança total em fazer um bom jogo, mas principalmente um bom resultado que ganhamos.
Sérgio, muito obrigado. Ficam as palavras do treinador do Futebol Clube do Porto, que aqui, claro, espera um jogo muito positivo amanhã do Futebol Clube do Porto. E depois de ouvir Sérgio Conceição, técnico do Futebol Clube do Porto, a oportunidade agora para falar com Héctor Herrera, médio centro do Futebol Clube do Porto. Olá, Héctor. Que expectativas para o jogo de amanhã frente ao campeão francês? Yo acho que va a ser un juego difícil. Sabemos que nosotros no entramos muy bien en la competición después de la derrota, pero bueno, venimos acá con la ilusión de sacar un buen resultado y que es ganar, ¿no? Llevarnos los 3 puntos a casa y poder continuar en esta competición tan linda, ¿no? Sabemos que el día de mañana tenemos enfrente un equipo complicado, pero bueno, como te digo, venimos con esa ilusión y tendremos que estar bien concentrados y enfocados en el juego. Héctor, de alguma forma a derrota na primeira jornada pesa na vossa equipa ou não? No, siempre es difícil, ¿no? el sufrir derrotas, ¿no? Nadie quiere perder, ni mucho menos, ¿no? Creo y espero que esta derrota nos haya servido, ¿no? Como experiencia y estar más atento en pequeños detalles que a lo mejor cometimos el partido pasado. Pero como te digo, ¿no? Creo que eso también nos fortalece y nos da ese espíritu para seguir adelante. Que opinião tens deste Mónaco, que é o campeão francês? Tem jogadores que toda a gente conhece, o Futebol Clube do Porto vai se reencontrar com 2 ex-jogadores, Moutinho, Falcão está bem no campeonato. O que é que conheces desta formação francesa? Lo poco que he visto, sabemos que es un equipo complicado, que juega bien el fútbol. Conocemos el entrenador que estuvo en el fútbol portugués y bueno, todos conocen los jugadores que tú has nombrado y los otros que tienen, ¿no? Sabemos que están bien en la liga, sabemos que el año pasado son campeones, pero bueno, nosotros también estamos confiantes, estamos motivados y bueno, esperamos que el día de mañana sea un lindo juego, ¿no? Héctor, talvez, não sei se concordas, talvez vivas para já o melhor momento da temporada a nível pessoal, titular nos últimos 2 jogos, também sentes isso? Sí, me siento bien, ¿no? La verdad que estoy contento, siempre lo he dicho que estoy contento de estar acá. Obviamente que cuando juegas pues estás más contento, ¿no? Pero bueno, creo que poco a poco hay que irse ganando la confianza y hay que demostrar que puedes estar y que quieres estar y que puedes ayudar al equipo, ¿no? Gracias a Dios en estos partidos el míster me ha brindado esa confianza y lo único que puedo hacer es darle resultados, ¿no? Para el bien de él y del equipo. Sabes se vais ser titular amanhã, não? No sé. Ahí está, mister, puede preguntarle. É melhor não. Muito obrigado, Héctor, também o médio do Futebol Clube do Porto, médio mexicano, aqui a falar em exclusivo para o Porto Canal. Fiquem então ouvidos o treinador Sérgio Conceição e também o médio Héctor Herrera, antes do jogo desta terça-feira, onde o Futebol Clube do Porto vai defrontar o Mónaco. Miguel Marcos Monteiro em reportagem no Mónaco, o local onde o Futebol Clube do Porto amanhã defronta então a equipa local na segunda jornada da Liga dos Campeões. Antes disso, o Futebol Clube do Porto jogou na sexta-feira e inaugurou a ronda 7 da Primeira Liga. Venceu o Portimonense em casa por 5-2. Foi com o pensamento no Portimonense, mas o coração no México, que o Futebol Clube do Porto arrancou para a 7ª jornada da Primeira Liga. A equipa de Vítor Oliveira estava preparada para complicar a vida aos Dragões e cumpriu, mas o Futebol Clube do Porto estava imparável. Aboubakar e Ricardo Pereira estiveram perto, mas foi entre os 20 e os 26 minutos que os portistas marcaram 3 golos. O primeiro, após canto de Alex Telles, foi assinado por Ivan Marcano, numa excelente finalização. Aos 23 minutos, Vincent Aboubakar teve um gesto semelhante numa jogada de insistência do número 9, azul e branco. Remate sem hipótese para Ricardo Ferreira. Aos 26 minutos, foi a vez de Jesus Manuel Corona arrancar desde o meio-campo para servir Marega, que com muita classe fez o 3-0. Grande entrada de Marega na temporada, já com 5 golos na Primeira Liga. Ainda atordoados, os algarvios responderam aos 32 minutos com o remate de Pedro Sá, isto antes de reduzirem aos 36 minutos numa boa jogada de Paulinho, finalizada de forma muito competente pelo japonês Shoya Nakajima. Antes do final da primeira parte, Marega atirou ao lado na sequência de uma combinação com Aboubakar e Marcano. No intervalo, o Futebol Clube do Porto voltou com alta rotação e o 4-1 chegou logo aos 50 minutos. Aboubakar não conseguiu rematar, Marega deixou para Brahimi, que ampliou a vantagem no marcador. Ricardo Ferreira é ainda traído por um desvio na defesa do Portimonense.
Aos 57 minutos, Alex Telles atirou com muito perigo e 10 minutos depois chegava ao 5-1. Um grande golo numa combinação perfeita de Brahimi, Aboubakar e Herrera, com o argelino a bizar na partida. Grande jogada de entendimento e excelente finalização do camisola 8. O Portimonense voltou a reduzir aos 73 minutos através de Ruben Fernandes, num lance que surge na sequência de uma bola parada. Aos 85 minutos, Alex Telles cruzou e Héctor Herrera rematou ao poste. Por fim, aos 87 minutos, Iker Casillas ainda puxou dos galões e fez uma grande defesa. 5-2 foi o resultado final na 7ª vitória em 7 jogos da Primeira Liga. E o Futebol Clube do Porto B jogou também na sexta-feira para a Premier League International Cup. Os Dragões bateram a equipa de sub-23 do Reading por 2-0 e já estão no topo do Grupo E. O Futebol Clube do Porto B voltou a terras de Sua Majestade para defender a coroa de campeão da Premier League International Cup. Luís Mata, aos 20 minutos, ficou perto de dar um chapéu a George Legg. O Reading dividiu o jogo nos primeiros 45 minutos e assustou o estreante Mohamed Mbaye aos 26 minutos. Precipitou-se o guarda-redes senegalês, mas o melhor que George Barrett conseguiu fazer foi acertar na barra. Danny Loader, na recarga, encontrou Jorge Fernandes no caminho. A 10 minutos de fechar a primeira metade do jogo, Sam Smith foi mais forte no duelo aéreo, mas encontrou outra vez o poste. Na segunda parte, o domínio da equipa de António Folha foi evidente e George Legg percebeu que ia ter trabalho logo aos 57 minutos, quando Diogo Dalot quase fez mexer o placar. Aos 68 minutos, a entrada de Anderson Galeno foi a viragem nesta partida. Estava fresco quando recebeu este passe de Rui Moreira, enganou Ochoa, mas não bateu George Legg. Foi uma questão de esperarem um minuto. Rui Pires ensaiou o mesmo movimento. Galeno usou a velocidade, ultrapassou o guarda-redes e entregou o golo a André Pereira para o 1-0. Aos 80 minutos, os Dragões espelharam o domínio no resultado. Para confirmar a vitória, Galeno ainda inventou um espaço para André Pereira ir buscar a bola e ser travado pelo central inglês Ochoa. Foi o próprio avançado de 22 anos quem converteu o respectivo penalti e construiu o resultado final. Reading 0, Futebol Clube do Porto 2, estreia dos Dragões a vencer no Grupo E. Jogamos sempre para ganhar. Esta competição, tanto na segunda liga como esta competição, são muito importantes para nós, pois as vitórias é o que nos fazem andar para a frente e é nessa onda que queremos continuar a jogar. Acabas por ser tu a fazer os 2 golos, vais daqui com mais confiança? Sim, claro, é sempre importante para um ponta de lança fazer golos, mas o trabalho e a vitória é toda a equipa, o sacrifício foi toda a gente e a vitória é da equipa sempre. E tal como a equipa principal, como vimos há pouco, a equipa de Sub-19, aliás, joga também amanhã no Mónaco para a UEFA Youth League. João Lameira e João Brandão querem repetir a boa exibição da jornada inaugural desta competição. O Mónaco tem uma equipa muito competente, onde a dimensão física é claramente uma marca da sua equipa. Nós vamos tentar fazer coisas muito idênticas àquilo que fizemos na primeira jornada, que é dar continuidade ao crescimento da equipa, tentar que o nosso jogo seja mais dominante do que a dimensão física do Mónaco. Para isso é fundamental sermos muito intensos na nossa circulação e sermos muito competentes nos nossos equilíbrios defensivos e na nossa reação à perda. Só assim é que vamos evitar que o Mónaco consiga, através da sua transição ofensiva, criar-nos problemas. Se assim for, seremos uma equipa dominadora, uma equipa que controla o jogo através da organização ofensiva, mas que é muito assertiva também nessa mesma circulação de bola. Vai ser um jogo difícil, claro, o Mónaco tem sempre equipas fortes, seja na formação, seja nos séniores. Esperamos um jogo muito competente da parte deles, nós vamos fazer o nosso trabalho, estamos confiantes também, depois vimos de uma vitória para a UEFA Youth League, uma vitória no campeonato também, estamos confiantes. Vamos dar o nosso melhor, temos trabalhado bem, temos trabalhado toda a semana para fazer um bom jogo, vamos confiantes para lá. Esta equipa que jogou também na sexta-feira frente ao Paços de Ferreira no Olival e venceu por 4-0. Frente ao Paços de Ferreira, o Futebol Clube do Porto mostrou cedo que queria voltar às vitórias no campeonato. O minuto 13 foi de azar para o guarda-redes pacense, Tomás Bozinowski, que perdeu a bola para Júnior Malek e fez falta sobre o avançado mexicano. Paulo Estrela, na conversão da grande penalidade, fez o primeiro gol da tarde. 6 minutos depois houve novo duelo entre Bozinowski e Malek.
Desta vez levou a melhor o guardião dos Castores, que negou o golo ao ponta de lança portista. O único lance de perigo do Passos surgiu aos 26 minutos. Pedro Ribeiro atirou por cima. À meia hora de jogo, Jorge Teixeira aguentou a carga da defesa do Passos e serviu Júnior Malek. O remate do mexicano sofreu um desvio em Miguel Sousa e acabou por trair Bozinowski. Estava feito 2-0. Já na segunda parte, aos 47 minutos, Júnior Malek quase que concretizou uma obra de arte. O mexicano, com o calcanhar, tentou desviar um remate de Bessa, mas a barra negou-lhe o golo. Aos 53 minutos, Vítor Ferreira penetrou na área do Passos e esticou-se para ainda conseguir o remate, mas Bozinowski tapou-lhe o caminho do golo. Foi depois carregado em falta o guarda-redes do Passos. Os Castores criaram perigo aos 60 minutos. Miguel Sousa, vindo de trás, apareceu a cabecear, mas ao lado da baliza de Ricardo Silva. Mas 7 minutos depois, o cruzamento de Mamadou Lamba encontrou a cabeça de Fábio Vieira, que fez o terceiro golo dos portistas. Fábio Vieira apareceu solto de marcação e aproveitou a assistência de Mamadou Lamba. E a 5 minutos dos 90, João Mário arrancou e só parou já depois de fixar o resultado final em 4-0 para o Futebol Clube do Porto, antes da visita dos Dragões ao terreno do Mónaco para a UEFA Youth League. A equipa de João Brandão soma agora 13 pontos, com 5 jornadas decorridas da Zona Norte. E à quinta jornada, a equipa de Sub-17 só sabe ganhar. No domingo, venceu o Ceia por 9-0. Manhã de goleada no Olival, mas que até demorou para arrancar. Só aos 34 minutos é que o Ceia acabou por ceder e o Futebol Clube do Porto começou a construir uma vitória fácil. Rafa entrou na área e rematou sem qualquer hipótese. O guarda-redes Gonçalo Tavares só pôde mesmo olhar para a bola a bater na rede. 2 minutos depois foi Cláudio Major a marcar o segundo. Passa do central Luís Ferreira com o Major a ter um domínio de bola perfeito e lá foi ele para cima da defesa para fazer o 2-0. Ninguém o conseguiu parar e o extremo do Futebol Clube do Porto não perdoou. Foi assim que chegou o intervalo com uma vantagem de 2 golos que aumentou e muito na segunda parte. Logo com apenas 15 segundos de jogo, João Sousa fez o 3-0 e aos 48 minutos, depois de um lance confuso, fez também o 4-0 e assim bisou no jogo. Quem assinou o quinto foi Tiago Ribeiro, que já tinha ameaçado na primeira parte, com remates fora da área, mas fez o golo de penalti. Muitas dificuldades para o Ceia e estava visto que não ia ficar por aqui, até porque Moisés entrou na segunda parte e com fome de golo. Fez o 6-0 aos 55 minutos e também o 7-0 aos 61. Sempre no sítio certo para colocar a bola dentro da baliza. Aqui com assistência de Fábio Silva, que também entrou na segunda parte e não só assistiu como marcou. Moisés foi travado dentro da área e Fábio aproveitou para também ficar na lista de marcadores ao fazer o 8-0 de penalti. Quem fechou as contas foi Moisés Conceição com um hat-trick, já depois do minuto 80. Mais uma vez, Fábio a assistir e Moisés a finalizar e a fazer o terceiro golo da conta pessoal. Assim, se tornou no melhor marcador do jogo. Moisés, que de certeza vai receber os parabéns do pai Sérgio Conceição por esta exibição. Goleada de 9-0 frente ao Ceia, que nunca conseguiu criar perigo aos Dragões, que assim seguem na liderança do campeonato com 5 vitórias em 5 jogos. Demorámos 30 minutos até conseguirmos concretizar, que é esse sempre o nosso objetivo, concretizar em golo aquilo que é a nossa produção de jogo, mas sabemos que, face à dinâmica, face à forma como estava a equipa, sabemos que era uma questão de tempo. É preciso não perdermos o discernimento, é preciso continuarmos a procurar o golo, mas sem grande precipitação, sempre com uma grande dinâmica, e depois facilmente isso aconteceu e por muitas vezes, e podia ter sido mais, mas acima de tudo os jogadores respeitaram o adversário, que é isso que eu lhes peço sempre, seja contra quem for, temos que respeitar o adversário e acima de tudo está a nossa qualidade, está o nosso jogo, está a nossa competência que vai ditar o que vai ser o jogo. Custou entrar o primeiro, mas tínhamos de ter paciência, encarámos o adversário como os outros, sabemos que não ia ser um jogo fácil, mas fizemos o nosso trabalho, não facilitámos e conseguimos o mais importante, os 3 pontos. Quanto à equipa de Sub-15, foi ao terreno do Espinho bater a equipa da casa por 3-0. Na deslocação até ao centro de formação do Sporting de Espinho, o objetivo da equipa Sub-15 do Futebol Clube do Porto passava por somar a 5ª vitória consecutiva. A formação orientada por Tulipa entrou a todo gás no encontro e logo aos 2 minutos o central Rafael Dias saltou mais alto e inaugurou o marcador em Espinho.
Os Dragões iam justificando a superioridade. Aos 24 minutos, Francisco Ferreira tentou a sorte de longe, mas o remate saiu ao lado. Pouco depois, grande momento de Martim Tavares, o número 7 portista tirou 2 defesas do caminho. Antes de assistir, Ruben Ferreira saiu fraco, o remate do criativo dos Dragões. Tulipa incentivou o número 10 do Futebol Clube do Porto e de seguida o mesmo protagonizou uma grande jogada individual. Deixou para Martim, que rematou forte, mas à figura de Rodrigo Silva. Na sequência do lance, pontapé de canto batido por Leandro Dias, com a bola a sobrar para o homem-golo do Futebol Clube do Porto, Lucas Cândido, carimbou o segundo golo do encontro. O jogo era de sentido único, depois da primeira parte, também a segunda foi dominada pelo Futebol Clube do Porto. No recomeço, o recém-entrado Tiago Carvalho disparou de longe, o remate saiu ligeiramente por cima. Ruben Ferreira, muito ativo nesta partida, tentou ganhar espaço para o remate aos 44 minutos. Valeu a defesa atenta de Rodrigo. De seguida, o Futebol Clube do Porto esteve perto de fazer o terceiro. Na sequência de um canto, o central David Vinhas foi até lá à frente, mas o desvio não saiu como pretendia. As investidas portistas iam sendo constantes. Francisco Ribeiro e Porfírio Gomes tentaram ambos a sorte de fora da área. A pontaria não estava afinada. O terceiro golo havia mesmo de surgir a 6 minutos do fim. Ruben Ferreira foi derrubado em zona proibida e foi o próprio a encarregar-se da marcação da respectiva grande penalidade. Rodrigo ainda adivinhou o lado, mas não conseguiu impedir a festa azul e branca. Resultado final 3-0 para o Futebol Clube do Porto, liderança reforçada para os Dragões, depois da quinta vitória em outros tantos jogos. Um jogo em que teve sentido único, né? O adversário resolveu e entendeu que o melhor plano para este jogo era defender muito atrás e com praticamente cinco defesas e depois 4 jogadores ali muito próximos desses 5 defesas. Não foi obstáculo para nós, porque nós criámos muitas oportunidades. Hoje claramente não me pareceu que estivéssemos assertivos de forma alguma. Mas pronto, o jogo teve só esse sentido. Nós fizemos algumas mexidas, vamos trocando alguns dos nossos jogadores que por norma têm menos tempo de jogo, mas até aí temos que ser também exigentes com a qualidade e com o padrão do nosso jogo e com também a melhoria desses jogadores. A melhoria não pode ser só relacionada com o treino, tem que ser relacionada com o jogo. E não gostei da parte em que nós chegámos ao último terço e nunca conseguimos definir muito bem. Daqui para a frente, 5 jogos, 5 vitórias é este caminho? Sim, é uma verdade. Nós não podemos pensar de outra forma, ou seja, nós somos o Futebol Clube do Porto, percebemos que temos alguma qualidade superior aos nossos adversários e temos que tirar proveito dessa qualidade. Sim, em geral foi um jogo bom, temos uma primeira parte, a segunda parte não foi tão boa, tentamos a corrigir, vamos trabalhar, voltar melhores e o mais importante foi conseguir tirar os 3 pontos. Nas modalidades, a equipa de handball estreou-se a vencer no campeonato, foi em casa no Dragão Caixa, frente ao São Bernardo por 43-20. O São Bernardo resistiu 1 minuto e meio e o Futebol Clube do Porto num ápice marcou 3 golos. A primeira vez que os aveirenses acertaram na baliza foi pouco depois dos 4 minutos. Mas os Dragões tinham o pé no acelerador e tinham em Nicolas Pelic, o mais eficaz, perante o olhar atento do reforço Alexander Spenda. Ao quarto de hora, esta defesa de Emanuel Ribeiro e o contra-ataque de Ulisses reduziram a diferença para 10-7, mas 5 minutos depois já o Futebol Clube do Porto tinha dobrado o número de golos do São Bernardo, 14-7 no placar. Alfredo Quintana foi uma ajuda importante e dificultou ao máximo a vida aos aveirenses. E por falar em vida complicada, Lars Walter ficou sem Iturriza, desqualificado ainda antes de acabar a primeira parte. Resultado ao intervalo, 19 para o Futebol Clube do Porto, 11 para o São Bernardo. Nos primeiros 5 minutos da segunda parte, 2 golos para os aveirenses, 4 para o Futebol Clube do Porto e a diferença já era de 10 golos. Hugo Laurentino assumiu a baliza na segunda metade e António Areia, de regresso à titularidade, foi 100% eficaz aos 7 metros e conseguiu o estatuto de melhor marcador. Sem surpresas, aos 14 minutos os Dragões atingiram a marca dos 30 golos. O São Bernardo estava praticamente estagnado e, justiça seja feita, Hugo Laurentino teve trabalho na baliza.
Na frente, os Dragões não desperdiçavam e chegaram ao 40º golo através de Ioel Cunha Morales, ele que também selou o resultado final, 43-20, e assim o Futebol Clube do Porto conquistou a primeira vitória no campeonato. 43 golos são muitos golos. Também estamos conscientes da diferença de potencial entre as equipas, respeitamos muito os nossos adversários, respeitamos muito o São Bernardo, apresentou-se aqui com muito orgulho e com muita vontade de nos complicar a vida, mas fizemos um jogo muito bom, muito confiantes e sobretudo soltos, que era aquilo que mais precisávamos nesta altura. A equipa jogou solta, a equipa jogou divertiu-se em campo e por vezes é importante uma equipa que passou momentos um pouco difíceis celebrar e aproveitar os bons momentos daquilo que fazemos durante toda a semana, que é treinar e bem. Fica por aqui este jornal, depois voltamos às 10 da noite com o Paulo Miguel Castro, Bernardino Barros, também Cândido Costa e António Perdigão para antever o desafio de amanhã da Liga dos Campeões com alguns conteúdos exclusivos e também para ver o que se passou de melhor no Futebol Clube do Porto Portimonense do passado fim de semana, tal como o olhar sobre as modalidades e a formação do Futebol Clube do Porto. Fica à sua espera. Boa semana.